Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido. Salve, salve família, firmeza total, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo no teu lar, esteja presente aí na tua família. Você está no podcast Rimas e Missões, um podcast que sempre traz um convidado aqui, que tem a sua trajetória de vida e o seu propósito na missão, seguindo os passos do mestre, do nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firmeza? Mas antes de iniciarmos o podcast, é muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado dos próximos episódios, combinado? E se até o final desse episódio você achou que está agregando valor na tua vida, considere deixar um like e compartilhar para que mais pessoas possam conferir o conteúdo desse episódio, combinado? É isso aí! Então, lembrando também que na descrição desse vídeo vai estar os links das redes sociais, tanto do Rimas e Missões, como do apresentador aqui que vos fala, Mano Heleno, e também dos nossos convidados de hoje. É isso aí! E também aqui, como collab nesse vídeo, está o nosso YouTube dos convidados, que depois que acabar esse podcast, no finalzinho, é só clicar aqui que já vai aparecer o canal do YouTube deles e você pode entrar lá e conferir o trabalho dele. Firmeza? Combinado? Sendo assim então, vamos embora para mais um vídeo, podcast Rimas e Missões. E lembrando também que todas as quarta-feiras, às 20 horas, tem episódio novo aqui mesmo nesse canal do YouTube, Rimas e Missões. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um casal lá do Sul. Eu do Sul, na verdade. Do Sul, e ela aqui de São Paulo de São mesmo. Paulo. São Paulo mesmo. Então hoje aqui na mesa eu tenho um casal aqui, Zezinho e a Beatriz Borghetti, representante do trap e representante do pop. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Rimas e Missões. O microfone é todo seu para dar aquela saudação inicial. Vamos começar pela Beatriz e nós passamos para o Zezinho. Pode dar aquela sua saudação inicial. Seja bem-vinda. Obrigada, galera. Obrigada, Mano Heleno. Tô muito feliz de estar aqui, galera. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, vamos contar algumas coisinhas. E é isso, galera. Tô muito animada. Salve, gente. Zezinho aqui. Hoje a gente veio aqui com o nosso Mano Heleno, né, no Rimas e Missões. E vamos trocar aquela ideia que vocês curtem ouvir, né? Então, bora falar muito de música e falar de Deus e de música, né? Isso aí é importante, né? Sempre. É isso aí. Zezinho, representante do trap. Sim. Mas nem sempre foi do trap, né? Nem sempre, né? Eu já vi alguns podcasts seus, algumas entrevistas, então nós vamos estar aqui trocando uma ideia. O intuito desse episódio de hoje é a gente estar mostrando para o público quem é Zezinho e quem é a Beatriz, a trajetória de vida deles com Cristo, a trajetória deles na música, e ser tipo como se fosse uma biografia, né? Para o pessoal nesse podcast de aproximadamente 1 hora, eles conhecer quem são os convidados e um pouco dos seus trabalhos também, né? Sim. Então, para começarmos, é muito bom sempre começar do início, né? Para Sim, entendermos para entendermos por completo, né, sobre a trajetória. Zezinho sempre foi cristão, nasceu em berço evangélico, se converteu Sim. com o tempo. Então, salve, meu mano, tudo bem? Sempre fui cristão, né? Sempre cresci, na verdade, numa igreja evangélica desde criança, então sempre tive os princípios de Cristo, mas, né, infelizmente, no meio do caminho, muitas vezes a gente não tá 100% certo e muitas pessoas passam por isso. Então, não tive momentos que eu não estava firme na igreja, mas Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui, né, melhorando, fui virando um realmente cristão. Às vezes a gente tá na igreja, né, e acha que a gente é cristão, mas muitas vezes a gente só tá ali dentro, né, então... A gente está tão perto ali de Deus e tão longe ao mesmo tempo, né? Então, né, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo aí com os problemas, vai aprendendo com a vida, mas graças a Deus hoje a gente tá bem firme, então, pra glória de Deus, tamo aí, né? E seguindo na missão. Seguindo na missão, sempre. É isso aí. E você, Beatriz, também sempre nasceu em berço evangélico, se converteu com o tempo? Sempre fui de berço cristão, mas também tive minha época ali que fiquei mais um pé no mundo que na igreja, né? Rebelde. E aí, lá pra minha adolescência, lá pros meus 16, 17, 18 anos, aí depois com o tempo fui, né, voltando, sabendo quem eu sou em Cristo.
E desde pequena sempre fui de berço cristão, sempre cantei na igreja. E aí, com o tempo, Deus foi mostrando o que eu deveria fazer, onde eu deveria entrar. Por isso que hoje eu tô no pop, inclusive, né? Porque foi uma direção de Deus. No início eu achei até que eu ia cantar worship, porque eu cantava em coral, cantava sempre músicas de worship, né? Adoração assim. E foi uma coisa totalmente nova que Deus trouxe pra minha vida, que foi o pop, né? É isso aí. Aqui no programa, a maioria dos convidados é representante do rap, mas hoje nós vamos ter aqui um representante do pop. Mas antes de falarmos da trajetória dela na música, nós vamos dar continuidade aqui com o Zezinho. Sempre curte o rap? Sempre, Você era sempre. lá do Rio Grande do Sul? Sim, era lá do Rio Grande do Sul, né? Cresci lá desde pequeno. É bom, E- desde pequeno. Não sou muito grande hoje, né? Mas... Então, desde muito novo, sempre estive por lá no Sul. Conheci muitas culturas, né? No início, hoje em dia, eu entendo o lado da cultura do Sul, dos outros estilos musicais, seja de qualquer lugar do Brasil, né? Mas antigamente eu tinha um certo preconceito, porque, sei lá, às vezes quando tu tá num lugar, às vezes tu não curte tanto aquele negócio, porque acha que é meio careta, né? Hoje em dia quanto mais a gente evolui na música, mais a gente vê o valor das coisas. Então acho isso importante, né? Mas desde pequeno ali tive o envolvimento com a música, mas não tanto, né? Eu sempre foquei muito mais no futebol, né? Antigamente, então eu sempre ouvia um hip hop, Racionais, 50 Cent, essa galera, sabe? Pregador Lu, então sempre tive um contato com o rap, mas não porque, pô, eu queria ser um cantor, né? Eu curtia, né? Você gostava do estilo. É, achava muito da hora. Era uma coisa que mexia comigo, só que eu não percebia, né? Mas eu gostava demais, sempre ouvi muito rap. E o rap era bem escutado lá no Sul, nessa época aí? É, a galera mais jovem sempre escutava, né? Tipo, o pessoal que jogava e tal ali, que eu andava juntos, curtia. Mas o foco principal do Rio Grande do Sul, tipo, da cultura da galera, é ouvir a música tradicional Regional, do lugar, né? Que é a música gauchesca. Então, sempre teve esse envolvimento com a música gauchesca lá. Mas tipo, quem queria ser mais descolado ia ouvir um rap, né? Um hip hop, uma parada assim, né? Então, eu sempre fui mais da área do rap, né? O mundo do rap, que ele é um estilo musical que tá em todas as regiões do Brasil, tá em Sim. todos os continentes desse mundo aí. É Sim. um estilo musical, tem suas vertentes, né? Sim. Traz um pouco da raiz da cultura do local em alguns locais, né? Mas é um estilo musical que tá em todo quanto é lugar, né? Sim. Várias línguas, vários idiomas e várias regiões. Eu acredito Aí você que o rap ele fala bastante com todo mundo, né? Sim. Isso aí. Pode Você seguir, falou né? que você tava indo na carreira de futebol, de ser Sim, jogador. sim. É Você porque... tinha um sonho de ser jogador. o meu maior sonho era ser jogador de futebol. Fiquei uns 5, 6... foi uns Queria 5 ser o anos. Neymar lá do Sul. É. Mas jogava Então, bem? Eu jogava. É que hoje em dia eu não tô no meu físico, né? Você não era do banheiro, não. Você... É que eu fazia zagueiro, muita né? firula, né? Eu jogava no meio campo. Mas Ah. eu fazia muita firula, então de vez em quando eu dava uma... Firula é o quê? Que significa isso aí? Firula é tipo fazer gracinha no campo, Ah, sabe? você era desses então. Eu gostava mais disso, né? Aí de vez em quando eu dava Dar uns dribles, fazer dava uma errada ou outra ali, mas eu sempre... Se eu tivesse focado muito, eu acho que eu tinha conseguido chegar, né? Mas eu fico muito feliz que Deus me colocou onde Ele me colocou hoje, né? Porque os planos dele é maior pra gente, né? E, infelizmente, quando eu tinha esses sonhos na minha vida, os meus objetivos eram totalmente diferentes, né? Porque quando eu queria ser jogador, o meu pensamento era totalmente errado. Eu não pensava em construir uma família, em querer estar firme em Deus, né? Então, tipo, às vezes tem sonho que muitas vezes ele vai prejudicar a gente, né? Então, quando a música chegou na minha vida, foi aí que eu realmente conheci Deus de verdade, que eu senti a presença dele, que eu quis doar totalmente a minha vida, né? Pro ministério, pra obra de Jesus, fazer as coisas, sabe? De sentir amor pela uma pessoa, de querer ajudar, sabe? Ver a necessidade, porque às vezes o cara tá tão perdido, né? Em algumas coisas na vida ali, muitas vezes tem muita gente que às vezes tá tão focada no dinheiro que esquece, né? O principal, que é honrar uma família, honrar uma namorada, honrar os amigos, sabe? Tipo, a galera que tá na volta. Então, quando o cara, tipo, o objetivo, o sonho da gente, que nem, se eu quero ser cantor, mas o meu objetivo é crescer na música pra ganhar dinheiro, pra ficar fazendo coisa errada na internet, ficar fazendo coisa errada com mulher, então, tipo, Jesus já não vai abençoar um negócio desse, né? Claro que a gente vê as pessoas que não são cristãs fazendo isso, mas elas não estão seguindo um princípio cristão, né? Mas a gente que é cristão, a gente tem que ter o foco principal, que é em Cristo, né? Sim. Então, muitas vezes no futebol, meu objetivo, eu jogava, era meu maior sonho, mas muitas vezes, né, na cabeça, os desejos, né, da carne falava mais alto. Então são coisas que, graças a Deus, Deus tirou de mim. Fico muito feliz por isso. Foi difícil no início,
Porque era um sonho que ninguém ia tirar de mim, era uma coisa que eu lutava todo dia, só que lutava com o objetivo errado, né? Com o pensamento errado, ficava... Ao mesmo tempo queria conquistar as coisas, mas também, né? Às vezes a carne fala mais alto que o espírito, então a gente tem que cuidar disso, né? Isso. Então, graças a Deus, Deus me trouxe pra música e... Deixou Cristo entrar em você, né? É. Aí seu estilo de vida é Cristo, né? Sim. Igual Salve Filha do Rei, que tem o som lá, meu estilo de vida é jazz, né? Quer dizer, Jesus, as pessoas veem Jesus em nós, né? Sim. Cristo em nós, que nem Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Sim. O importante é esse, ser cristocêntrico, né? Sim, isso é o mais importante, né? Mas aí do futebol você não foi pro trap, não. Você teve um percurso ali até chegar no trap. Até tava jogando futebol nessa época, tava com uns 15. Marcando muitos gols, muitos dribles. É. Dava os dribles e esquecia de fazer os gols, né? Também. Mas, tipo assim, eu comecei no futebol ali, acho que em 2016 eu comecei a conhecer a música, tipo, de viver mesmo, né? O negócio ali de ver os caras. Fui num evento lá da igreja, aí na época tava tocando o Ministério MDS, né? Que é o Diegão e o Zequinho, que é um grupo lá do Sul, né? Que eles têm o Ministério MDS, aí eu vi eles na igreja tocando a primeira vez. Só que nessa época que eu vi eles cantando, eu tava passando uma fase muito difícil na minha vida, que eu tava entrando tava com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, um monte de coisa, né, que tava acontecendo. Mas tudo isso... Um momento difícil que você passou aí. Mas tudo isso eu aprendi que foi algo que Deus fez pra mim amadurecer, sabe, na fé e querer ouvir ele, né? Porque às vezes Deus precisa bater no filho pro filho aprender, né? Aí você entrou no ponto aí que muitas pessoas passam por isso, né? Na atualidade que nós estamos vivendo, né? Sim. E quando você estava passando por essa situação aí, você pensou que nunca ia conseguir sair disso? Como que era essa experiência aí? Porque quando eu tava passando por essas fases, foi noites que eu não conseguia dormir. Eu fiquei 8 meses direto com esse negócio, né? Passando. 8 meses. Não conseguia dormir no escuro. Não conseguia nem ir pra escola, né? Porque quando eu ia pra escola, eu começava a bater ansiedade. Então era uma coisa estranha que eu sentia. Você parou até de estudar. Praticamente sim, né? Eu ia, aí faltava. Aí às vezes estava na escola, tinha que ir embora porque tava passando mal. Aí, graças a Deus, eu fui batalhando, fui orando, né? Minha mãe e meu pai sempre me ajudaram com isso, sempre acreditaram. Só que é uma situação difícil, né? Síndrome do pânico é uma coisa muito pesada que às vezes as pessoas passam, né? Que eu tinha medo até de andar de ônibus. Então, tipo, não ia pra escola por causa disso. E eu fiquei um bom tempo passando por esses negócios, né? Aí, tipo, até ir vencendo, tentando melhorar. E aí, graças a Deus, eu fui num congresso lá da igreja, vi eles cantando, né? Que era a minha antiga igreja que eu ia no Sul, que era a IEPC. Aí vi os manos cantando ali, deu, pô, achei da hora, né? E eu já tava naquela fase melhorando, já tava buscando mais a Deus, né? Orava todo dia, então, tipo, é uma coisa que eu fui aprendendo antigamente, eu não fazia isso, né? E teve uma grande coisa que eu aprendi passando essas dificuldades, não só na hora que eu entrei na música, mas, tipo assim, eu acho que às vezes a gente tem que aprender a usar a nossa fé. Porque quando eu tava passando essa situação, eu ficava toda hora, ô pastor, ora por mim, ô pastor, tô sentindo isso, ora por mim. Então, tipo, foi uma coisa que eu fui aprendendo. Você era o crente 6 horas, né? Toda hora. Ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí o culto lá acabou a oração, fez oração, foi lá na frente, chorou e depois ia lá e 6 horas por mim. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender isso. Porque quando eu tava passando essa situação aí, eu toda hora mandava o pastor, ora pra mim, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E aí um dia o pastor falou, não, tem que aprender a usar a tua fé também, né? Então, tipo, isso também foi uma chave pra mim aprender a orar também. Aprender a orar, pô, eu também consigo orar e buscar Deus pra mim melhorar isso, sabe? Só colocando um ponto aqui, não é que a pessoa não pode pedir oração pro pastor, pedir oração. Sim. Mas tem situações que a gente tem que... Também tem que tomar atitude, fé, né? Orar e acreditar que Deus está ouvindo, né? Escutando a oração, sim. Ele sempre está ouvindo, né? Então foi uma coisa que eu aprendi no meio dessa batalha, aprendi a orar e buscar também para mim melhorar isso, né? E aí, graças a Deus, com muita batalha, muito jejum, oração e ouvindo a voz de Deus, em 8 meses eu fui totalmente curado de síndrome do pânico, de ansiedade, todos esses problemas, né? E aí foi onde entrou a música, mas daí antes de entrar o hip hop... Eu conheci o pessoal depois, né? Mas antes de entrar o hip hop, eu ganhei um pandeiro lá do meu avô na época, né? Que é o pai do meu pai.
E aí eu comecei a tocar aquele pandeiro na igreja, né? Pra fazer alguma coisa na igreja, pra querer servir. Aí comecei a dançar lá, só tinha menina no grupo e eu dançando sozinho lá, né? Fazia a coreografia? É. Essa pegada? É. E aí eu tava lá, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. E Com aí... lencinho na mão e... Não, esse daí não. Aí tem vídeo no YouTube? Não tem, nada, graças né? a Deus. Vai saber, de repente até tem, você não sabe, né? Tem no Facebook uns vídeos lá, mas não. Então. É. Mas enfim, aí comecei fazendo isso, aí fui pra esse congresso, conheci os caras do hip hop. E aí eu vi que Deus ali me tocou, né? Pô, eu queria começar a fazer isso, né? Cheguei pro pastor do nada. Nunca na minha vida imaginei que ia cantar, né? Aí montei um grupo lá com meus amigos na época. Aí a gente foi pra igreja e começou a cantar. Aí nós começamos... Aí do pandeiro que você tocava na igreja, aí você quis virar pagodeiro também. Queria, mas foi depois, aí... foi nessa época aí. Foi antes de conhecer o hip hop, né? Aí Tipo, você de queria entrar ser na... pagodeiro. Aí não, começar a tocar pandeiro, né? Quero fazer um grupo de pagode na igreja e tal. Só que, né, só coisa de momento, tava tentando me descobrir ainda, né? Deus não tava me mostrando o que era pra fazer. Mas daí, através daquele congresso ali, eu vi o pessoal cantando. E aí eu senti algo diferente, caramba, é isso que eu quero fazer, né? E, tipo, aí dentro do hip hop, eu acho que tem uma coisa muito importante pra gente, né? Que não só canta, mas, tipo, vem de um, né, que eu vou dizer, de um lugar mais simples, de um lugar mais pobre. Eu acho que o hip hop, ele também ajuda o cara a se encontrar num estilo, se ajuda a ter uma autoestima, sabe? Tipo, Deus me deu tudo isso, mas dentro da música, do hip hop ali, eu também encontrei isso, sabe? Tipo, de ter uma... não só uma identidade, mas eu digo um estilo, sabe? Uma coisa que eu realmente queria usar, que eu queria cantar. Aí eu vi o videoclipe dos caras, sabe? Os caras descolados e podendo fazer alguma coisa pra Deus. Então aquilo ali, tipo, também foi me impulsionando a fazer, sabe? E aí Deus me usou através do hip hop, a gente começou a cantar na igreja. Aí nós cantava as músicas do Cela Éfeso na época, né? Ia lá, imprimia os papéis lá. Inteira? Hã? Você cantava a Fé do Jó inteira? Sim. Não só Fé de Jó, mas tinha umas outras músicas, não lembro qual era. Mas daí tinha do Tiagão, enfim, toda a galera. O Tiagão aí ia lá, imprimia os papéis lá na gráfica, lá ficava ensaiando, né? Com o papel, ia pra igreja no culto e ia lá cantava, né? Então, tipo, tudo começou assim, né? Antes de ir pro trap, né? Aí, por um bom tempo, minha vida foi dentro do boom bap, do hip hop ali, sabe? Chegou a escrever umas músicas suas mesmo nessa Sim. época? Na época eu comecei a escrever, até pedi ajuda pro Diegão e pro Zequinha na época. Eu não sabia escrever tanto, né? Eu falei, como é que eu começo a fazer uma rima? Aí os caras foram me explicando. Aí eu fui fazendo umas ideias mó aleatórias lá, né? Umas musiquinhas. E aí fui aprendendo, mas eu tava todo dia eu escrevia. Então acho que quando Deus dá alguma coisa pra gente, que a gente sente que é de Deus, que a gente tem um amor pelo negócio, né? A gente tá todo dia batalhando, todo dia fazendo. Então, todo dia eu tava lá escrevendo uma música, uma rima nova, por mais que às vezes não era das melhores, mas eu tava todo dia no papel, né? Sabe? Então, tava todo dia ali. E graças a Deus foi cada vez melhorando mais, né? Na época eu não era tão bom assim, né? Hoje eu não sou um dos melhores, mas hoje em dia eu tô bem melhor que antes, né? Cada vez vai melhorando mais, né? Vai seguindo e... Mas aí, graças a Deus aí... Foi começando assim minha jornada aí quando eu entrei no hip hop, né? No boom bap. Você fazia o boom bap. Aí você falou que uma vez você chegou a participar de uma gravadora lá no Sul também? Sim. Mas só no boom bap você fazia no boom bap? Não, boom bap não. Foi após depois de um começar tempo, no boom bap, aí você... Porque quando eu comecei no boom bap era 2016, 2017 ali que eu comecei a escrever uns negócios. Não tinha nada gravado, era só... Escrevia, decorava, ia lá, gravava um vídeo pro Facebook e postava, né? E ficava lá divulgando, criei canal, fiz um monte de coisa. Só que sempre muito simples, né? Não tinha aquela condição de fazer videoclipe ainda. Os recursos, né? Então o meu meio ali foi o Facebook, postando, divulgando. E aí, depois de um tempo aí, quando foi 2019, que eu comecei... Já conheci o trap, foi antes, né? Já tava vendo, mas eu tinha um certo preconceito com o trap, porque na época tava entrando o trap ainda, né? Porque 2016, 2017 era a época ainda que começou a entrar Raikais, Costa Gold, essa galera. Então, tipo, ainda eu tava na onda do boom bap, porque tinha o Cacife Clandestino, tinha esses caras. Acho que o Pregador Lu ainda tava no auge dele ali de música, ainda tava fazendo alguma coisa, não lembro também. Mas daí o Tiagão, acho que era o que tava no mais auge, assim, do boom bap, do hip hop cristão, né? Então, tipo assim, tava ali no hip hop, acreditava que era aquilo ali, queria aquilo. Só que aí eu comecei a ouvir o trap, né? Tinha um preconceito, mas eu pensei, não, vou começar a ouvir, né? Comecei a gostar. Aí, a partir de 2019 mesmo, que aí eu comecei a escrever os primeiros trap. Eu tava num grupo lá do WhatsApp, aleatório com a galera. Aí comecei a fazer umas rimas no trap, eu vi que a galera começou a curtir, né? E aí foi um momento que eu pensei, cara, eu acho que é isso que eu tenho que fazer.
Porque quando eu fazia boom bap, ninguém postava minhas músicas. Ninguém ouvia elas, assim, pô... Não que a gente, tipo, o nosso foco é que as pessoas fiquem postando. É uma coisa boa, né? É uma coisa importante do artista também. Mas eu via que, tipo assim, não tava dando resultado. Eu acho que muitas vezes, eu até quero falar isso depois, né? Da mudança. Eu acho que todo mundo tem que buscar algo certo. Às vezes a gente tá tão preso num negócio ali e quando vê não era aquilo, sabe? Que era pra só ser. um ajuste, né? É. E aí eu tava focado, não, é o hip hop, não tem o que fazer porque é isso que eu quero, né? E eu achava que o trap tava errado porque era modinha, esses negócios, né? Coisa de quem faz hip hop ali, boom bap, né? Os caras é fechadão, né? E eu queria ser igual os caras. Aí eu comecei a abrir minha mente, vi que a galera tava curtindo, daí eu pensei, vou gravar, né? Não custa nada. Aí fui lá, gravei meus primeiros trap, só que aí eu comecei com umas remix, né? Peguei umas músicas na época que o Matuê tinha lançado, e aí fiz uma versão gospel e postei no Instagram. E aí começou a repercutir, a galera do trap na época tava o Bruno Ramos, o Zazá, essa galera que tava começando a fazer o trap tava tendo um destaque. Aí eu tive um conhecimento, né? Porque eles viram ali, curtiram o meu trabalho. Sabe porque isso você não era o Zezinho ainda. Não, ainda tava Zé Santos Era ali. Zé Santos, né? E aí os caras começaram a me conhecer, aí começou a dar uma moral ali, curtir meus negócios. Eu pensei, é isso que eu vou fazer, meu. Aí na época o Alcubo me seguiu também. Foi o Kleber, né? Ele me seguiu porque ele viu minha remix e gostou. E aí ele me chamou, tô curtindo muito tuas paródias. Aí eu fiquei meio chateado, assim, caramba, não quero ser reconhecido como paródia, né? Porque eu quero ser reconhecido como meu trabalho, né? E aí nesse tempo aí eu resolvi parar. Acho que foi 2020, 2021, foi na pandemia. Aí eu resolvi parar ali de fazer remix e focar nas minhas músicas mesmo, sabe? Tipo, já tinha gravado umas ali. Tinha lançado uma na época, que o meu amigo Marcelo, ele me ajudou a fazer um clipe pelo celular, né? Na época, nós postamos no meu canal. Acho que o nome da música era... Vixe, nem lembro agora. Te Encontro, não lembro. O nome era assim, alguma coisa. Ou Encontro. Aí, nós gravamos um clipe lá no meio do mato, lá com o celular, né? Na época, era um R&B, assim, né? Aí, beleza, divulguei bastante, mas aí comecei a focar nas remixes. Aí, quando eu desisti das remixes, aí eu voltei, tipo, fazer o meu trap mesmo autoral, né? E aí, sim, aí deu um reconhecimento maior. Comecei a conhecer uma galera, comecei a lançar mais meus trabalhos, mas sempre na minha qualidade, né? Tinha conseguido um microfone lá do meu amigo emprestado, fui pagando com o dinheiro que eu tinha. E aí eu comecei a lançar os trap nessa época. Isso aí é lá na cidade que você morava, lá no sul ainda. Sim. Cidade pequena. Sim, era Barros Cassal a cidade. Mas aí eu me mudei pra Porto Alegre também nessa época da pandemia pra trabalhar, porque eu tava sem trabalhar. A gente tava passando dificuldade em casa, né? E aí eu tive que começar a trabalhar. E daí quando eu morei sozinho, eu tava me gravando sozinho, fazendo as músicas lá nas condições que eu tinha. Só que eu não lançava com tanta frequência, né? Isso é importante também. E aí eu tava ali lançando, fazendo os negócios. Mas daí... já tava tendo um conhecimento, já conhecia uma galera do trap, do hip hop, sabe? Então, tipo, já tava meio vinculado à galera da cena, né? A cena nessa época não era tão desenvolvida que nem é hoje, né? Mas já tinha uma galera muito boa. Então, já tinha um reconhecimento da galera, já conhecia muita gente ali que cantava também. E aí foi indo assim. Foi lançando, aí graças a Deus estamos aí hoje, né? Isso aí. Aí daí, você morando em Porto Alegre sozinho, que você começou a vir pra São Paulo. Na verdade não. Ainda. Tava morando em Porto Alegre, trampando no CLT, né? Sofrido lá, 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas pra voltar. E ainda tendo que gravar a música, limpar a casa, maior sofrimento, né? Isso foi uma barreira também que eu passei na época, porque começou a me dar muita bloqueio criativo. Porque eu não conseguia fazer música, porque é difícil, né? Às vezes a gente trabalhar de CLT... e ainda ter que, imagina, morar sozinho, trabalhar de CLT, limpar a casa, fazer música, ainda tá com a cabeça descansada pra escrever, é uma tarefa difícil. Então tem que querer muito. Porque não é impossível. Às vezes a galera, tipo, quer priorizar o trabalho, botar o trabalho em primeiro lugar. Eu sei que é importante, né? A gente ter o nosso dinheiro. Mas quando a gente tem um objetivo em Deus, a gente tem um sonho, a gente tem que colocar muito mais alto essas coisas. Por mais que, mais difícil que seja... Teve dias que eu nem dormia pra ir pro trabalho, eu ia virado escrevendo música, porque eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? E eu ia lá, gravava a música, chegava atrasado no trabalho, aí chegou até um ponto que eu fui demitido, né? Aí quando eu fui demitido, voltei pra minha cidade de Barros Cassal, aí meu pai começou a ficar doente lá. Aí quando ele ficou doente, nós estávamos levando ele no médico, que ele tava passando uma situação ali, né? E aí, infelizmente, ele morreu. Só que antes dele morrer, o Moraes, que é da TRDD, né?
me chamou no Instagram porque ele viu meus trabalhos. Aí na época eu não botei muita fé na gravadora porque eu tinha saído de uma gravadora de Porto Alegre, né? Que ela era de funk. E aí eu vi que os caras não estavam dando muita atenção nessa gravadora, aí eu resolvi sair, porque eu queria ter uma atenção, né? E os caras estavam focando muito no funk, então, tipo, nós estava fazendo trap, eles não estavam dando tanta atenção. Aí eu pedi pra sair, tudo certo. Aí nessa época aí tava trampando, daí voltei pro sul, né? Voltei pra minha cidade lá, que é no sul, né? Perdão. Aí voltei pra minha cidade, aí meu pai infelizmente faleceu, aí o Moraes me conheceu ali, mandou mensagem, aí eu juntei meu dinheiro, vim pra São Paulo, fiz as primeiras gravações. Aí depois voltei pra minha cidade de novo, ele fez uma proposta de eu vim morar pra cá. Aí quando ele fez essa proposta eu vim e tamo aí hoje, né? Graças a Deus ele me ajudou no início bastante, né? Me deu os recursos ali pra mim se manter e hoje eu tô equilibrado, graças a Deus, né? Me mantendo, fazendo minhas coisas e gravando bastante música. Você foi quando que você veio pra cá, pra morar definitivo? Definitivo até hoje, né? Não sabe o dia de amanhã, né? 2023? Foi 2023. Acho que foi. Foi, né? Acho que foi. Não lembro. Acho que era... Por aí, 2023, 2024. Eu sei que foi 12 de março que eu me mudei pra São Paulo, mas acho que foi 2023. Aí você veio com a sua mãe pra cá? Isso, vim com ela pra cá. Aí a gente mora junto. Aí ela tá aqui comigo. Porque daí, né, ela não quis ficar lá na cidade onde meu pai faleceu. Aí a gente veio pra cá. E tamo aí trampando, né, mano? Fazendo bastante música. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas têm acontecido, né? Eu sei. Aí nessa época você já conhecia a Beatriz ou conheceu ela quando você veio morar pra cá? Não, a gente se seguiu A gente se seguiu um pouco antes... Não sei se foi um pouco antes de vir pra cá. Foi um pouco antes, né? Na verdade, ela me seguiu, então vocês já sabem como foi, né? Depois você seguiu de volta. Será que foi isso mesmo? Aí a gente começou a seguir, beleza, não se falava tanto ainda no início, aí eu comecei a chamar ela, a gente começou a conversar. Ela não me dava tanta bola no início, né? Aí eu pensei, essa menina não quer nada comigo não, né? Eu nem ligo pra ela também. Aí depois a gente foi se falando, foi se conhecendo, aí eu chamei detalhe, nunca saía do meu pé, tá? Falava isso, mas sempre tava lá assim, ó, oi, tudo bem? Oi, não sei o quê. Aí nós começamos a ficar juntos depois que eu chamei ela pro meu clipe, né? Que foi das bênçãos do alto que eu gravei. Quando ele me viu lá, ele já se apaixonou de primeira. Aí ficou assim, Aí quando eu vi ela ali, foi amor à primeira vista. E ela também quis, né? Gostou de mim. Você chamou ela já com intenção, já? Na verdade, não. Um pouco sim, um pouco não. Mas não tava tão assim, pô, vai acontecer alguma coisa, sabe? Mas tinha a expectativa. Tava acreditando que podia acontecer, né? Aí, aí no dia da gravação que ela foi com os guarda-costas lá. Ela foi com os amigos dela lá da igreja lá. E aí a gente se conheceu ali, gravamos. Aí começou a conversar mais, aí eu já chamei ela pra sair pra nós comer alguma coisa. E aí foi acontecendo, né? Desse jeito aí. Aí tá junto até hoje. Graças a Deus, vamos fazer 2 anos. Agora. 2 anos. Mês que vem já. Quando esse episódio for pro ar, vocês já fizeram 2 anos. Já. É isso aí. E vamos falar um pouco sobre a Beatriz Borghetti, representante do pop. Sim. Aí você sempre teve sonho de cantar desde pequena? Sim, desde os meus 9, 10 anos, Deus já tinha falado através da vida da minha mãe, né? Que eu iria trabalhar com a música, que eu iria levar o evangelho através da música. E isso, ao mesmo tempo que ia ser minha carreira, também ia ser a forma que eu ia pregar o evangelho. Então, desde novinha eu já tinha isso, né? Eu já sabia. E eu já tinha o dom... Aqui, pra cá. Tá. Aí, agora ficou bom. Aí, desde o início, quando eu já era criança, né? Desde os meus 9, 10 anos, eu já sabia, né? O que eu iria fazer, só que assim, eu sempre procrastinava, né? Eu não dava atenção 100%, que foi na época que eu tava mais pra lá do que pra cá. Então, assim, demorou muito tempo. Demorou muito tempo até eu me firmar realmente e assumir o compromisso. Vou viver disso, vou tomar vergonha na minha cara, vou fazer as coisas pra Deus da forma certa. E vou assumir a responsabilidade, o compromisso disso. E aí foi como eu falei pra você no início. No início eu achei até que eu ia entrar numa gravadora de worship, ou que ia cantar worship, essas coisas, mas aí Deus foi me levando totalmente pra outro caminho, que foi o pop, né? O pop, o R&B, essa coisa mais alegre, mais maluca, tanto que eu sou toda maluca, né? E desde nova eu sempre fui. Então, tipo assim, desde nova eu também tinha esse conflito de não entender o porquê que eu era tão diferente. Porque, tipo assim, tão colorida. Tão fora da caixa. Eu lembro até quando eu era pequenininha que eu ficava dançando Michael Jackson, na época que ele era vivo. Ficava fazendo moonwalk, esses negócios assim. Então, tipo assim, eram umas coisas que desde pequena eu já tinha dentro de mim. Eu lembro até que na escola eu cantava e os professores falavam, nossa, mas você tem uma voz muito diferente, muito bonita desde criança, né? E aí, com o tempo, Deus foi me mostrando, né? Que eu ia entrar nessa área do pop, nessa área, né, assim. E, como eu falei, desde
pequena, por eu ser de uma assembleia, uma coisa muito mais rígida, muito mais fechada, eu ficava me questionando, mas por que eu sou tão diferente? Chegava a chorar, eu falei, Deus, mas eu sou uma pessoa muito fora da caixa. Por que o Senhor me colocou no lugar ou me fez ser tão assim? E aí eu tinha esse conflito de identidade, sabe? E com o tempo, Deus foi me mostrando quem eu era nele, que inclusive eu lancei minha música Minha Felicidade e ela fala sobre isso. É como se fosse um conflito entre eu mesma e uma guerra espiritual, né? De eu entender quem eu era em Cristo e quem achava que eu era. Então, eu sem Cristo era uma pessoa totalmente deturpada, eu não sabia quem eu era. Eu tinha um conflito de, quem eu sou? O que eu vou fazer? Quando eu descobri quem eu era em Cristo, eu descobri que eu era toda colorida, maluca, e que o evangelho, ele não é pregado da forma que as pessoas acham que tem que ser. Ele é pregado da forma que Deus quer que seja, igual a Bíblia fala, né? Deus usa os loucos para confundir os sábios. E eu lembro que tem até uma passagem da Bíblia que fala que Paulo, em cada região que Paulo ia, ele pregava de uma forma diferente. Ele não mudava a palavra, a mensagem o que dizia, mas ele mudava a forma de se comunicar. Então as pessoas também têm que entender que também é uma coisa difícil de caber na cabeça de algumas pessoas de encaixar, sabe? Que o evangelho, ele é pregado de muitas formas. Ele não é pregado, né? Exatamente. Ele não é pregado de uma forma quadrada, como as pessoas acham, ou não só falando só da música, ou através de um worship, que é uma coisa mais tradicional, mas acho que em todas as gamas, até no estilo que você se veste, é tudo que você se comunica através da sua vida é o evangelho. Então, é o verdadeiro evangelho. Então, quando você descobre quem você é em Cristo, você realmente descobre quem você é em Cristo, como você vai se comunicar, a forma que você se veste é uma forma de comunicar o evangelho. Muitas pessoas, é até engraçado, tipo assim, eu sou muito colorida, então muitas pessoas, até quando eu uso uma cor preta ou uma cor cinza, o povo fala, oxe, mas você tá estranha, aconteceu o quê? Que você tá triste hoje? Então, tipo assim, já me aconteceu. Criou uma identidade, né? Então, tipo assim, as pessoas já veem, nossa, mas tipo assim, você é tão colorida, quando eu aparece de preto já é tão estranho. Então, tipo assim, eu creio que aquilo que Deus depositou na gente é o colorido, no meu caso, a luz, essas coisas assim, que eu gosto muito de brilho, essas coisas. Então, eu creio que é uma forma de comunicar o evangelho, que até as pessoas, quando eu tô assim, meio apagada, as pessoas já percebem, sabe? Então, o evangelho, ele entra em todas as gamas da nossa vida. Você pinta a unha de uma cor só, o pessoal já fala, você tá doente? O que aconteceu? Então, é isso. É isso aí. Aí você que trouxe um pouco desse colorido pro Zezinho também, do estilo. Total, porque eu tipo vejo assim... lá nos videoclipes que vocês traz umas coisas novas, né? Umas coisas, uma identidade, fica com vocês mesmo, né? Igual eu falei, desde porque eu sempre fui muito maluca. Então, tipo assim, sempre pensei muito fora da caixa, coisa que talvez as pessoas não pensariam e pensam até hoje. Inclusive, tem umas músicas minhas que vai vir, que é muito polêmico, algumas coisas que vai aparecer. Mas assim, é umas coisas que Deus me dá e eu sei que eu tenho discernimento e sabedoria de Cristo pra Ele me dar, né? E aí eu vou fazer. Então, assim, desde porque eu sempre fui muito maluca, eu sempre gostei muito do colorido, dessas coisas, tanto que no meu clipe eu uso uma roupa de donuts, depois eu uso uma roupa de princesa com uma boia. E por quê? Porque é isso, é quem Deus me fez ser, maluca. E ela falou que é muito maluca. Você pensava que ia encontrar uma mulher na sua vida maluca pra você se relacionar e construir uma família? Eu nem esperava que isso ia acontecer, né? Mas tá preparado de no dia do casamento o véu ser um arco-íris? Tá já. E aí, foi ano passado, eu acho, né? Que a gente participou de um programa de TV que é do Gospel Singer, que é da Renascer, que era pra concorrer a quem cantava na marcha. A gente acabou indo pra semifinal, mas não passou. E aí foi nisso que eu comecei a introduzir as cores na vida dele, porque ele queria usar um preto. Eu falei, amor, vai usar um cinza, um brilhante com azul. E ele, não, pelo amor de Deus, isso é muita cor pra mim, que não sei o quê. Mas depois que ele colocou essa roupa no corpo, nunca mais quis usar preto, nunca mais quis usar branco, só colorido. Então, eu trouxe muito dessa cor pra vida dele. De vez em quando, uma roupa toda amarela com um monte de coraçãozinho. Exatamente. Então, eu trouxe, né, cores, assim, mais pra vida dele, e junto a gente se complementa com as nossas loucuras, né? Eu também nunca imaginei que eu ia arrumar uma pessoa tão louca assim como ele, e ele muito mais que eu, que às vezes eu sou muito mais louca que ele, às vezes ele é mais louco que eu, e a gente se complementa assim na nossa loucura. Quem é o doido e quem não é. Fica competindo pra ver quem é mais louco, né? E é natural, tá? Não é nem forçado, é natural doideira mesmo. Não é uma coisa que a gente faz, porque acho que isso aqui dá certo. Não, né? Só é assim, né? Exatamente. Então. Vejo também que vocês atraem bastante crianças também, né? Sim, as crianças gostam bastante. Teve até uma agenda que a gente foi, que tem a roupa dele que é a amarela de coração e a minha rosa de estrela. Criança desenhou literalmente o coração amarelo, as coisinhas amarelas com coração vermelho e a minha roupa rosa. Então, tipo assim, eu creio que as cores também chamam muita atenção das crianças. Sim. Eu tenho bastante sobrinho e sobrinha também, né? Que eu tenho muitos irmãos e irmãs. E aí eles mesmos, eles amam. Eles, nossa, mas que roupa colorida bonita. E eles gostam de ouvir as músicas, o colorido. Favorita. Exatamente. E eles gostam desse negócio de cores, eu brinco com eles, essas coisas. Então, acho que é muito bom também a gente pregar o evangelho para as crianças, para todas as gamas, né? Mas, ultimamente, e para falar a verdade, né? As crianças são um alvo muito forte do inimigo, né? Sim. E a gente vê pela sociedade por tudo que está acontecendo. Né? Então, se não tiver quem prega o evangelho ali e vai, né, levar... Se não for o bem que for levar de Deus para a cabeça das crianças, vai ser outra coisa que vai influenciar, a gente sabe que é o mal, né? E vocês conseguem chegar até elas com pop e com trap. Sim. Se a maioria do pessoal do pop ou do trap, às vezes, não conseguiria
alcançar a quantidade de crianças que vocês alcançam com o estilo que vocês trouxeram, né? Sim. E foi algo bem natural mesmo, que É. Deus foi fazendo, que a gente nem esperava, tipo... Foi eu não- intencional, né? Vou fazer sim para as crianças e... Foi algo que Deus realmente encaminhou pra acontecer. Tipo, ano passado, as crianças, tipo, veio muito em peso, assim, em cima da gente. Não foi algo que a gente, tipo... Porque a gente faz música pra todas as idades, né? Adolescente, criança, jovem, adulto. Pra quem quiser ouvir, a gente tá pregando Idosos evangelho aí pra também? todo mundo. Idoso, todo Sim. mundo aí. Quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Cachorro, papagaio. Mas, enfim, Quem quiser ouvir, aqui no link desse vídeo vai estar todas as redes sociais deles, o YouTube, com as músicas, os videoclipes deles. É só ir lá e conferir. Top. Depois que acabar esse podcast, né? Isso aí. Isso aí. Sai agora não, espera aí que ainda tem muito pra gente conversar aqui. Então é isso. Então foi algo que Deus fez natural. Não foi nenhuma coisa que a gente falou, amor, vamos fazer uma coisa para as crianças. Não, foi algo que Deus realmente entregou pra gente e algo que a gente vai trabalhar melhor futuramente também. Isso aí. Aí você falou dessas roupas aí que ele usa a amarela com os coraçãozinhos, você com a roupa rosa. Esse figurino é de uma música sua, de um videoclipe? É, da música Te Encontrei, que se Deus quiser esse ano já vai bater 1 milhão, tá com 600 e poucos mil aí já de play. A galera ouve até hoje, gosta muito e é uma mistura de Trap, funk com piseiro. trap, piseiro. E é isso aí, Uma fica um negócio misturaiada. loucão assim, mas é uma música totalmente evangelística, fala, Te Encontrei justamente porque a gente teve um encontro com Jesus, né? Então, depois que a gente teve esse encontro com ele, a nossa vida mudou e fala sobre a gente ter a transformação de vida, a gente saber que a gente é salvo nele, que ele nos ama, e é isso aí. Essa música, esse videoclipe que você falou aí, você acha que é uma música que mostra quem são vocês? Uma marca assim... bem Total, forte, total, porque assim, Sim. é colorido. A estética toda é em chroma key, que é um negócio totalmente de desenho, um negócio lúdico, porque assim, a gente tem muito isso, eu gosto muito de uma coisa lúdica, um negócio de princesa, um ET, umas coisas assim, sabe? A boneca da Barbie. Exatamente, a caixa né? da Vamos Barbie. falar daqui a pouco sobre isso. Tipo assim, então foi uma coisa que Deus depositou dentro de nós também, essa coisa lúdica, e eu creio que é uma forma de pregar o evangelho de forma diferente e que a gente não vê no meio do gospel, sabe? E que muitas vezes Deus usa justamente para atrair, né? Públicos novos, jovens também que, querendo ou não, a gente tem que saber ser inteligente e trabalhar com a inteligência. Tipo assim, muitos jovens que estão no mundo, adolescentes, essas coisas, eles não tiveram contato, os primeiros que não tiveram contato com o evangelho logo de criança, essas coisas, nunca tiveram contato. Então, o que eles vão se assemelhar se eles ouvirem uma batida? É um pop, é um trap, que é o que os jovens hoje ouvem, né? Então, acho que é uma estratégia que Deus também colocou na nossa vida da gente ser jovem, pregar o evangelho, e eu creio que vai atrair muitos jovens que estão no mundo, nas trevas, ouvindo coisas que são muito deturpadas, né, assim, ruins. E eu creio que eles vão se assemelhar, ouvir uma batida, e talvez disso Deus vai falar no coração deles. Então, eu acho que tudo no reino também é muito, além de espiritual, é muito estratégico. E Deus, da mesma forma que ele é muito amor, ele também é justiça, ele é inteligência, né? Então, é assim. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o videoclipe da Caixa de Boneca, mas vamos voltar aqui pro Zezinho. Aí você chegou aqui em São Paulo, aí com a gravadora TRDD. DRDD, sempre confundo. É difícil, TRR né? ou TRDD? TRDD, né? Sim. Tudo resposta de Deus. Sim. É isso aí. Aí você começou a fazer alguns trabalhos lá por essa gravadora, com parceria Sim. com eles. Quando o Moraes me chamou, ele falou, vem aqui pra São Paulo pra gente conversar, pra te fazer umas músicas. Aí eu vim com umas 5 músicas prontas ali já, né, que eu tinha em casa. Deixei tudo preparado. Aí cheguei aqui, gravei, a gente foi organizando. Não lancei todas essas 5, né, mas foi umas 3 ali, já tinha programado as músicas. Aí a gente gravou, lançou os videoclipes, ele me fez a proposta. Perguntou, tu quer vir morar em São Paulo? Eu te ajudo aqui pra te fazer tua carreira, pra te trabalhar, fazer tuas músicas. Aí eu aceitei, né, porque sempre foi um sonho meu, né. Desde quando eu comecei a cantar, meu maior plano era vir pra São Paulo. Não, tem que ir lá pra São Paulo, porque é lá que eu vejo que os caras tá fazendo a música, os caras movimentam. Então sempre foi um plano, né? Então, só que tipo assim, às vezes a gente tem um sonho, mas não sabe como vai chegar, né? E quando Deus, ele tá fazendo, tá preparando, não tem como dar errado, então... Vai preparando tudo, né? Na minha cabeça eu não imaginei que eu ia estar aqui hoje, né? Mas era só um sonho, era só uma vontade. Até tinha uns parentes, uns primos aqui. Mas tipo assim, às vezes o cara não tem uma condição e tipo, sair de uma cidade que tu tá... Não estabilizado, mas, tipo, ter uma segurança que tu não vai passar fome, ter uma casa pra morar, pra simplesmente do nada mudar tudo e vir pra cá do zero. Tipo, é uma coisa bem estranha, né? É difícil, assim, de começo. Foi muito importante a ajuda do Moraes pra sua Sim, vida aqui sim. e o início que você tava aqui. Graças a Deus eles entraram na minha vida ali, me ajudaram e, querendo ou não, né? Foram pessoas que Deus usou pra me trazer pra cá, né? Que era um plano meu e graças a Deus Deus ouviu os meus sonhos, né? Minhas vontades também.
de me trazer pra cá. E querendo ou não, era a única forma de dar certo, sabe? Porque a minha cidade, pô, sei que a gente mora no interior, tudo é possível por mais que a gente tá lá. Por mais que eu tava lá, tava dando tudo certo. Eu sempre fui um cara que correu atrás, sempre se dedicou. Mas às vezes, tipo, ficar no mesmo lugar não resolve algumas coisas, sabe? Que nem tipo assim, beleza, eu tô conquistando, vamos dizer, eu sou um cantor regional da minha cidade ali. Tô conseguindo, tô cantando nos lugares, ter um reconhecimento, mas às vezes pra chegar em lugares maiores, às vezes a gente tem que, né, sair da onde a gente tá pra alcançar lugares maiores, né? Então foi o que aconteceu, eu tive que sair da minha cidade e vir pra cá, pra realmente viver algo de verdade na música, né? Então aí quando eu vim pra cá as coisas mudou, as músicas querendo ou não cresceram muito mais, meu trabalho tá muito mais visível pra muitas pessoas, conheci muitas pessoas também, né? De importância, assim, na música. E graças a Deus, então, essa foi uma grande porta, né? E cada vez mais a gente vai crescendo e vai se moldando, vai melhorando e vai buscando sempre mais o crescimento, né, mano? Isso aí, não pode parar, né? É, isso aí. E falando em crescimento, eu vejo também que vocês focam bastante na parte, vamos dizer, profissional, né? De estar fazendo um negócio com qualidade, né? Uma coisa... Sim. Conteúdo bom, né? Com qualidade, trazendo novidades, né? E vocês mesmos atuam em bastante parte de produção, vocês mesmos que têm as ideias, que... Sim. Sim. Às vezes vocês colocam... Recentemente colocou pendurado assim um telefone, Foi. né? Aí mostrou como que é o bastidores, vocês gravando, né? Então, Sim. mostrando que a criatividade também é muito importante na área musical, Sim. né? Com certeza. Acho que foi uma coisa que a gente se conectou também, né? Porque eu sempre fui um cara criativo, mas, né, tipo, era criativo, mas faltava ela na minha vida, porque aí quando ela chegou, a minha mente abriu mais as ideias. Abriu, o coração bateu mais forte. As ideias brilhantou mais, então, tipo, eu já era um cara que tinha criatividade, a galera já me conhece, assim, no meio da música, que eu sempre fui de criar uns marketing, fazer umas coisas diferentes, sabe? Mas aí ela chegou na minha vida pra me alavancar, pra mim cada vez ir melhor, né? E é isso, né, meu amor? É verdade. E aí foi isso. A gente foi chegando na vida do outro e eu acho que a criatividade é uma coisa principal, sabe? É igual eu falo, tipo assim, o evangelho e a arte, eles precisam andar juntos. Tanto o evangelho quanto a arte, porque são dois pilares muito importantes, sabe? Porque se não tem os dois juntos, meio que desfalca, né? E ser criativo é uma coisa muito importante, porque a gente vê no mundo quanta criatividade usam pro mal. E por que a gente, que é o povo de Deus, não pode usar o melhor para Cristo, não pode dar o nosso melhor suor para Cristo. Igual falam lá da moedinha da viúva, né? Ela deu o melhor que ela tinha. E quem tinha o melhor não deu pouco. Então por que a gente vai dar tão pouco para Deus, se Ele é o dono do ouro, se Ele é o dono da prata? E tudo que a gente faz, até o nosso melhor, que a gente tenta dar muito pouco perto do que Ele merece. Porque a gente nunca vai conseguir chegar perto de tudo que Ele merece. Mas o que a gente tem que fazer de melhor, a gente faz. Então eu acho uma coisa muito estranha quando a gente vê no meio do gospel as pessoas que falam, não, mas por que você está fazendo tudo isso? Nossa, mas por que você está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo primeiro? Tanto isso, né? Primeiro, é a identidade que Deus deu pra gente. Segundo, se você faz pouco pra Deus, eu não vou dar o meu pouco, porque eu sei que depois lá na frente Deus vai me cobrar. Você podia ter dado o seu melhor. Por que você não me deu o seu melhor? Você deu pouco que você tinha pra mim, sendo que você sabia que você podia me dar mais. Então aí entra naquele negócio de mesmice, do povo reter muito aquilo, sabe? E não realmente dar o melhor pra Deus. E a gente sempre que dá o melhor, porque Jesus merece o nosso melhor, né? Igual eu falei, o mundo tá aí, tem muita coisa que o mundo tá fazendo de forma excelente. Então, porque a gente, que é o povo de Deus, não pode fazer? Igual aquele povo que fala aquela teoria, porque crente não pode ter isso, que não pode enriquecer, que não pode ser o quê? Cristo tem que ser o centro. E é igual eu falo na Bíblia, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente busca Deus e tudo que Deus quiser dar pra gente, Deus vai dar. E é tudo pra honra e a glória do nome dele. E tudo isso a gente vai devolver pra ele porque vem dele. Então, a gente tem que entender muito essas coisas, porque às vezes a gente, no meio cristão, acaba caindo num pensamento falso, que crente tem que ser pobre, crente tem que fazer o mínimo, crente tem que fazer o básico, e não é isso que Deus quer da gente. Deus quer o melhor, assim como ele dá o melhor pra gente, ele quer também receber o melhor. Sim. E tem uma coisa, né, que a gente mostra pra galera. A gente não fica só falando, a gente vai lá e faz e mostra também, porque eu acho que isso é importante. Às vezes, a gente é criativo, aqui, né? A gente faz todos os nossos roteiros, a gente pensa em tudo, pensa no cenário. Eu penso mais na direção, assim, ela também pensa na direção dela, mas às vezes, tipo, eu gosto mais disso, sabe? Eu gosto mais da técnica, de estar nas paradas ali. E ela é a cabeça doida, né? Dos roteiros, de pensar as coisas malucas. Eu penso tanta coisa que assim, nós não tem recurso. Não dá mas, tempo de meu colocar Deus, tudo, né? se a gente puder, a gente fazer umas coisas de filme muito loucas que ninguém nunca viu. Mas enfim, a gente une nós dois com as nossas ideias, nosso pensamento, e vai lá e faz. E tem uma coisa, às vezes a galera, mas eu não sei o que eu faço.
fica com aquela dúvida, ou fica, tipo... Eu também já fui um cara travado. Em 2018, 2019, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu fui aprendendo. E foi através de ver uma pessoa que não é cristã. Essa é a situação que é um pouco complicada, sabe? Porque na época, o que aconteceu foi do Matuê, que ele lançou um trampo lá dele, que foi do Máquina do Tempo. E eu vi o álbum que ele lançou. E caramba, aquilo ali abriu minha cabeça. Mano, tem que fazer isso no gospel, no lado cristão. Porque, pô, ninguém tá fazendo algo diferente, algo único, sabe? E os caras trabalham isso. Aí eu fico pensando, pô, os caras que não é cristão faz isso com qualidade, com excelência. Às vezes a gente não precisa ter um dinheirão igual os caras têm pra fazer algo bem feito. A gente só precisa ter dedicação. Então o que acontece? Eu vi o cara ali fazendo, pensei, mano, vou abrir minha mente e começar a pensar. E aquilo ali abriu minha mente, sabe? Não foi um cara cristão. Eu sei que às vezes a galera pode olhar, pô, mas ele se inspirou num trabalho de alguém que não é cristão. É complicado, eu também fico assim. Mas eu não tava achando isso dentro da onde eu tava, sabe? E aí eu vi ele fazendo, sei não, dentro do meio cristão a gente tem que fazer coisa diferente. Aí foi aonde eu comecei a buscar mais marketing, ideia, roteiro, clipe, pensar coisa diferente. Aí agora a gente se uniu, a gente tá junto aqui, né, no nosso relacionamento também, né? Mas não é só um relacionamento, né? Mas a união de trabalho, de propósito, e tudo, né? E a gente pensa junto, a gente faz junto aí, que nem a gente tava falando da nossa criatividade lá do negócio do telefone. Foi um negócio que eu tava, mano, tem que criar uma coisa diferente, né? Pensei, vou pegar e vou fingir que eu... Porque eu acompanho muito vídeo, eu tô toda hora buscando, né? Não fico assistindo Reels no Instagram. Claro que eu vejo alguns vídeos, às vezes, né? Pra perder tempo, dar uma risada ali, mas... O meu maior foco ali, quando eu olho, é olhar os detalhes, pegar a ideia. E aí foi eu pensei, vou fazer um negócio com o telefone caindo e eu começo a cantar. E aí eu resolvi gravar o bastidor, então tu vê o que acontece. É um clipe, é um vídeo simples, que pode virar um clipe também, que é a ideia que eu quero fazer também. É um negócio que vira um videoclipe, é uma coisa simples, mas às vezes é só um negócio que tu tem em casa ali, vou fingir que eu tô cantando aqui, vou fazer um negócio. É só uma criatividade que a gente precisa criar, que às vezes com tão pouco que tem, sabe? Não precisa eu ser rico igual os caras, que nem agora eu gravei um videoclipe aí, né? Que vai sair no meu canal em breve. E ela tá de prova aí. Fiquei uns 2 meses juntando, comprando coisa na Shopee, coisa simples, baratinha. E também catando coisa na rua, tá ligado? É, verdade. Tava passava no na lixo. esquina, ele olha aquilo ali, irmão. Eu falei, meu Deus, Fui ele no vai pegar. lixo Deu pegar. ideia, ele já ia pegar. Tinha uns negócios, pô, vou lá no lixo, pegava os negócios do lixo pra levar, porque foi uma ideia que me surgiu. Isso aqui dá pra fazer um cenário. Então, tipo, às vezes a galera fica com medo, mas se eu fizer isso, vão me criticar, vão me olhar com cara. Não, cara, só tem que fazer, porque eu acho que o artista de verdade não é só. Porque, eu só vou ser artista quando eu viralizar, quando eu ter dinheiro, quando eu ter uma postura. Não, o cara já tem que ser artista mesmo sem ter nada. Criar coisa nova. Porque hoje em dia é muito... A gente vê, tudo é muito parecido. Então, quanto mais diferente a gente é, eu acho que é importante uma coisa que eu ia falar. Que tem muitas vezes, tem pessoas que ficam travadas no meio da música. Tipo assim, pô, ficar anos batendo, cantando, fazendo e as coisas não vai pra frente, mas às vezes a gente tem que mudar o pensamento. Eu já fui assim também. Quando eu tava no boom bap, eu botei, não, é o boom bap, esses caras do trap é tudo doido, é Nutella, faz essas coisas modinha. Só que eu comecei a abrir a cabeça, não, cara, eu não quero cantar só hip hop na minha vida, eu vou cantar trap. Do nada eu vou cantar um worship um dia, né, ainda não consigo. Mas eu já tô fazendo piseiro, fiz um reggaeton, fiz um funk, vou fazer um pop, tá ligado? Então, tipo, são coisas que a gente tem que ir mudando. Às vezes é só uma coisa que a gente precisa mudar, que foi o que aconteceu comigo. Se eu ficasse até hoje no boom bap, talvez eu tinha melhorado, tinha conseguido alguma coisa, mas talvez não é chegar onde eu cheguei no trap. E alcançar as vidas que vocês se eu não mudar, sabe? Né? Às vezes a gente fica tão preso no negócio e o cara não vai pra frente porque na cabeça dele é aquilo ali, mas às vezes Deus não quer aquilo ali pro cara. Tipo, ele te dá o caminho, mas às vezes, pô, tem tanta gente às vezes que tá fazendo trap, mas Deus não quer que canta trap, sabe? E se Deus chegar um dia e falar pra mim, eu não quero que tu cante mais trap, agora tu vai cantar adoração. Né? Então, tipo, eu vou fazer o que Deus tá pedindo, porque senão minha vida não vai pra frente, entendeu? Muita coisa também é uma questão de compreensão, né? Tem muitas pessoas que não compreendem algumas coisas básicas, né? Que nem você falou aí sobre artista, né? Aí tem pessoas que já ficam um pé atrás, já é artista, a pessoa ali quer ser artista. Aí já liga com fama, reconhecimento, isso e aquilo. Mas artista nada mais é do que, cara, tá fazendo arte, né? É uma nomenclatura, nada mais é, né? Artista tá relacionado à arte. Até Deus é um artista, né? Nós estamos na música, fazemos as rimas, fazemos poesia Na cantada. Bíblia fala que o cara lá era artista pra fazer as esculturas, os negócios lá. Então, na própria você tá Bíblia fazendo fala arte. sobre isso, entendeu? A música faz parte da arte. Sim. Então,
Quem faz arte é artista. As pessoas já pensam que não, é que quer ser fama, conhecido, isso, aquilo. Não tem nada a ver. Artista vem de arte. Exatamente. Então a pessoa já tem restrição para quando a pessoa fala que eles falam, os artistas, ele quer ser artista, quer ser fama. Não, não é isso. Artista, nós estamos mostrando aqui a nossa arte. Exatamente. Seja pintura, seja poesia, seja cantando, é arte, né? As pessoas já têm dificuldade com coisas simples, né? Às vezes a pessoa não evolui porque ela fica presa em algumas coisas que Alguns se vão pensamentos, pensar, algumas que vão coisas. falar. Né? O importante é seguir com aquilo que Deus colocou em nossas vidas, É que né? é aquele negócio, tipo assim, se a pessoa sabe quem ela é e quem Deus chamou ela pra ser, ela vai fazer sem medo do que os Sim. outros vão pensar. Óbvio que às vezes a gente pode ficar com receio de algumas coisas, mas se deixar separado por causa do medo, do julgamento, aí é uma coisa muito forte, sabe? Que, tipo assim, realmente é uma coisa que você tem que orar e pedir pra Deus pra tirar de você. Porque se você sabe quem você é e que Deus chamou pra isso, por que você tá recuando? Por que você não tá fazendo? Por que você quer desistir? Uma coisa que a gente conversou muito esses tempos é, tipo assim, tem muita gente desistindo, né? Principalmente Sim. da área do trap. Aí eu pergunto pra ele, será que Deus realmente chamou essa pessoa pra isso? Será que realmente foi o chamado? Será que ela entrou na emoção querendo ganhar alguma coisa em troca? Então, tipo assim, tem que entender onde você tá no meio e se Deus realmente chamou pra isso. Porque se você foi só por uma emoção pra crescer dinheiro, meu filho, vai pro circular. Porque tá cheio ali, vai pra lá. Agora, você querer entrar no meio do gospel pra querer manchar o nome de Jesus ou fingir uma aparência pra depois sair e falar, isso não é pra mim, isso não é pra você, Deus não te chamou. Simples. Então, acho que é isso. Eu acho que tem muita gente que não vai pra frente porque ela só sabe reclamar, não faz nada. Já não faz nada, ficar só reclamando, Aí esperando. não sai do lugar, né? É uma coisa que a gente não pode é esperar as pessoas, esperar a oportunidade. Tem uns caras grandes no meio da música, respeito os caras, gosto deles, mas se eu ficar esperando eles me dar uma oportunidade pra mim achar que eu vou mudar de vida, eu não vou pra lugar nenhum, cara, porque eles fizeram o trabalho deles, eles não ficaram esperando ninguém pra eles conquistar o que eles conseguiram até agora. Da mesma forma a gente, tem muita gente que às vezes fica esperando, mas o pessoal tem que ajudar, tem que fazer. Realmente é interessante a galera se ajudar, querer se apoiar, Mas que querendo ou não a gente alavanca, né? Você tem que ir, Eu acho que né? as pessoas, elas querem depender muito das outras. Elas querem depender primeiramente de Deus. E Deus Sim. faz. Obviamente que a gente dá a cara a tapa e vai fazer as coisas. Mas, tipo assim, as pessoas esquecem que depender de Deus é a principal coisa. Você não vai depender do fulano, do ciclano, de não sei quem. Você vai depender de Deus. Deus vai fazendo sua vida e você vai fazer a sua parte de correr atrás. Porque também não adianta nada. Deus planeja, Deus fala que você vai viver isso, que você vai viver aquilo, você fica sentado sem fazer nada. Aí sua vida não vai mudar. Tem a nossa parte pra fazer, né? A Bia é um Exatamente. exemplo aí, se tu ficasse no worship, Exatamente. e aí como é que ia ficar? Não ia ser o que Deus queria pra minha vida, porque era o que eu achava. E era o que eu, tipo assim, um dia eu até chorei, falando, meu Deus, mas eu achava que eu ia cantar worship. Como é que eu vou cantar esse negócio? E o povo vai falar o quê de mim? E aí era quando eu tava me descobrindo. Por isso que eu falo, esse negócio de identidade é muito forte. Porque se você não sabe quem você é em Cristo, você se perde no meio do caminho. Se eu não soubesse mais pra frente que eu era em Cristo, eu ia ter me perdido. Então eu ia pro lugar onde Deus não queria que eu fosse. Por mais que, beleza, minha voz pode até combinar mais com uma música de worship, não sei o quê, mas não é o que Deus queria. E aí Deus me levou pro pop, glória a Deus por isso. Que aí eu consigo aflorar minhas ideias loucas, sabe? Não que a gente não vai fazer outros ritmos, né? A gente pode até fazer, mas não é o foco, né? Mas às vezes a gente tem que fazer o que realmente Deus quer, né? E estamos chegando ao final do programa, faltam alguns minutos. Programa não, do podcast. É que eu fazia um programa de videoclipe, né? Então às vezes eu dou uma misturada. Sim. Aí estamos se aproximando ao final do podcast, mas aí antes de finalizarmos, alguns pontos que a gente poderia falar, para não esquecer, né? É sobre se alguém chegasse para você e falasse qual videoclipe seu que você me indicaria para mim assistir? Qual que você indicaria o seu? Pra mim seria Te Encontrei, o meu próximo clipe que vai sair no meu canal agora, que eu acho que é uma das melhores produções de melhores ideias que a gente tem. Então, Te Encontrei, e esse próximo clipe pra mim é um dos melhores clipes que eu tenho, né? Que vai ser lançado. Que vai ser lançado também. Então, acho que esses trabalhos pra mim é o trabalho ali que é a minha cara, sabe? Minha imagem, que são coisas que eu vou trazer futuramente também. Do seu próximo clipe que vai ser lançado, qual que é o nome da música? Não posso falar ainda. Não pode falar Ainda não vou falar nada não. E o seu, qual clipe você indicaria? Acho que Te Encontrei também, e a minha música Minha Felicidade, né? Porque tem toda uma estética de jogo, de boneca, que é como se eu estivesse controlando minha própria vida. Então, tem uma mensagem bem legal, assim, de identidade, sabe? De você saber quem você é em Cristo. Qual que é o nome da segunda música? É Minha Felicidade. Minha Felicidade. Essa aí é que tem a caixa de boneca? É, essa que tem a caixa de Fala um pouco boneca. sobre essa gravação aí, sobre... Então, Um pouco o pessoal... eles mentalizaram na mente deles como mais ou menos deve ser esse videoclipe. exatamente. Vocês colocou uma caixa gigante na Paulista. Foi, a gente colocou uma caixa gigante na Paulista pra fazer um marketing, né? Porque o que eu pensei? Como a estética do clipe ia ser uma coisa de boneca, como se eu estivesse dentro de um jogo e eu controlando minha vida dentro de um jogo, que dá essa ilusão de identidade, né? Falei, por que não pegar uma caixa,
Aí eu comprei no Mercado Livre, refiz toda ela, tirei tudo que tinha nela, porque tinha o nome da Barbie, o logo da Barbie, fiz o meu logo, fiz o meu nome, colei, botei figurinha e falei, vou pra Paulista. Peguei um carro com meu pai amarrou em cima do carro. Aí foi ele, minha irmã e o esposo dela, meu cunhado, e a gente foi lá. E gravei junto com o David, né? E a gente fez esse marketing, porque dá totalmente uma alusão. Então é isso que eu falo, tipo assim, a criatividade de Cristo na nossa vida é uma coisa muito real, que se você realmente ouve ele te mostra. E, tipo assim, é uma coisa que, assim, igual eu falei pra ele, eu nunca vi isso no meio do gospel. Tem muita coisa que eu ainda vou trazer, já, inclusive, meu próximo clipe, minha próxima música já tá aí, entendeu? Já vai chegar em breve também. E já tem, até o final do ano, já tem meus lançamentos tudo ok pra ser lançados, pra honra e glória no nome de Jesus. Então, tem muita coisa pra vir. Então, se fosse os clipes, seria esse mesmo. Te encontrei e minha felicidade. Isso aí, minha felicidade. E quando o pessoal viu a caixa gigante lá de Nossa, se boneca, enlouqueceram, amaram, entraram dentro, tiraram foto, acharam que era uma ponto boneca de turístico verdade. Foi. Acharam que era uma boneca de verdade. Teve até um policial que falou, e passou assim, não é possível, ela é uma boneca de verdade, ou é brincadeira isso aí. Aí ele começou a dar risada. Então o povo assim, amou mesmo. Alguém tipo, pensou que era pegadinha que ia ser gravada? eu ali, acho que alguma coisa pensaram, assim? porque tinha um povo que Também. olhava assim, tipo, que é isso, sabe? Então foi algo bem legal, as pessoas interagindo bastante. A gente pegou até um gringo, né? Pra Sim. reagir à música, quem entrar lá no meu Instagram vai ver. E foi bem legal essa ação de marketing. É isso aí. E se uma pergunta que você gostaria que fizesse pra você? Vixe, cara, difícil, hein? Eu acho que uma pergunta... É um negócio meu, né? Eu acho que uma pergunta que eu gostaria que me fizesse é que... Quem é que cria teus roteiros, tuas ideias? Quem é que faz os teus clipes? Porque eu gosto de falar que sou eu que crio as coisas, tá ligado? Zezinho, quem é que cria os seus roteiros, os seus clipes, suas ideias? Sou eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. A Bia, nós dois se junta, faz tudo junto. Mas eu acho que isso é importante, né? Eu penso na direção, na câmera, onde vai ficar a câmera, a ideia do roteiro, como eu vou encenar no videoclipe. E aí eu chego pra ela e falo, ô Vida, tô com uma ideia de uma música aqui, me passa uma ideia das tuas ideias de roteiro. Ela vai lá e Aí me fala, junta. a gente junta. Aí eu penso uma ideia, ela pensa outra. A minha última roupa do meu último videoclipe, eu já vou falar o nome, né? Porque vai sair, acho que Vai depois falar? do lançamento, né? Quando que vai sair? Vai sair em abril. Vai sair, o podcast vai sair depois, então você pode não falar. Pode? Então a música Pode. vai ser Quando DNA, você então. tá assistindo esse videoclipe, já saiu. Já saiu. Já Esse saiu, videoclipe, já. não, quando você tá assistindo agora esse podcast, já saiu o videoclipe então dele. minha música é DNA. Não pode falar o nome da música que... Já fica tá aqui, suave já. DNA. 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 Então é só entrar aqui no canal do YouTube dele, que vai estar aqui embaixo, e conferir esse videoclipe DNA. Isso aí. É isso aí. A gente tá aí. E Beatriz Borghetti tá Sim, certo? tá certo. Uma pergunta que você gostaria que te fizessem? Eu acho que uma pergunta que eu gostaria que me fizessem é de onde vem essa identidade tão maluca? Porque eu acho que quando as pessoas entendem um pouco de quem você é e o porquê que você é assim, elas compreendem um pouco do evangelho também. Porque, né, a gente tá aqui, a gente é alma, a gente é carne, mas a gente também é alma, né? Se não fosse alma, nós não tá aqui. Então, eu acho que essa pergunta, como que surge essa identidade tão maluca dentro de mim, sabe? Como que surgiu essa identidade bem maluca dentro de você? Foi quando eu olhei pra Cristo e vi quem eu era nele de verdade, sabe? Teve até um evento que a gente foi, que é o Dunamis, não sei se você já ouviu falar. Seja lá, Deus dos loucos, aí você... Exatamente. Aí teve esse evento do Dunamis, que foi até uma coisa que a menina foi falar na minha vida, que tem a sala de oração, né? E ela foi falar literalmente o que eu já vivia na minha vida. Ela falou assim, eu via momentos da sua vida que você era muito escura, você não tinha cores. E Deus trouxe cores através da sua vida, e essas cores que Deus trouxe pra sua vida foi pra curar outras vidas, foi pra ajudar outras vidas, pra que outras vidas vissem que existem cores e que não existe só a escuridão. Então foi exatamente o que eu já passava. Então, tipo, ela falou literalmente isso. Então, eu ser tão maluca assim foi literalmente sobre a cura que Deus me trouxe, sobre eu ter momentos profundos de tristeza, de problemas. E quando eu olhei para Cristo, Deus me mostrou um mundo infinito de cores, de paletas, de mundos coloridos. E às vezes pode parecer uma besteira, mas realmente Deus se mostrou para mim através das cores, através desse mundo colorido, desse mundo lúdico. E foi uma alegria que Ele trouxe para minha vida. Então, é o que eu sou, é o que eu sou. Eu respiro Cristo, e eu ser colorida é o que Ele já colocou dentro de mim desde o ventre da minha mãe, só que eu descobri depois de um tempo. Então, é isso. É isso aí. Então, Zezinho, pode olhar para tua câmera ali e dar um salve final aí, uma mensagem rápida ao pessoal, do público. Família, estamos finalizando aqui. Queria agradecer a oportunidade aqui do Rimas e Missões com o nosso Mano Heleno e falar para você não desistir, acreditar naquilo que Deus te prometeu, continuar batalhando e não espere por ninguém, continue fazendo seu trabalho com muita dedicação,
Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, você também precisa fazer a sua parte. Continue trabalhando, acreditando, se esforçando todos os dias, porque o momento vai chegar. Mas, querendo ou não, muitas vezes depende da gente também. Então, continue batalhando e não desista. Galera, muito obrigada por tudo, né? Tô muito feliz de estar aqui nesse podcast com o Mano Heleno, Rimas e Missões. E uma mensagem que eu queria deixar pra vocês, né? Que é o que eu bati muito nesse podcast e falei, saiba quem você é em Cristo, sabe? Não deixe as pessoas ditarem a sua criatividade, porque Deus sabe o que Ele colocou na sua vida. E se você sabe aquilo que Deus colocou, não se prive da sua criatividade, do seu jeito de ser por causa do julgamento das outras pessoas, por causa do comentário das outras pessoas, porque só você sabe aquilo que Deus te entregou. E você estando cada vez mais perto de Jesus, tendo um relacionamento com Ele, você vai saber quem você é nele. E você vai ir fronteiras à frente, assim, e vai entender quem Deus realmente chamou para ser. Você vai ver coisas extraordinárias para honra e glória do nome de Jesus. E é isso. É isso aí. Estamos chegando ao final do podcast. Olhando aqui para a câmera central para pegar o apresentador, os convidados e também o painel aqui de fundo do Rimas e Missões. Desde já, Rimas e Missões aqui na pessoa do Mano Heleno, agradece ao Zezinho e à Beatriz por estar aqui participando conosco hoje aqui do podcast Rimas e Missões. E agradecemos também ao convidado que está ali do outro lado da tela acompanhando esse episódio. Muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Agradecido pela tua presença. E aproveite, compartilha, deixa o like para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo. E até o próximo episódio do podcast Rimas e Missões, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Muito obrigado. Em nome de Jesus, valeu. Tamo junto. Seja bem-vindo. O microfone é todo seu para dar o salve inicial, aquela saudação. A Ju, o Nildão, quem começa, tira o para o ímpar. E o salve discípulo, salve discipular, certo? Satisfação para nós estar encostando aqui no Rimas e Missões para trocar aquela ideia abençoada, falar sobre projeto, testemunhos e sobre rap, sobre vivências. Certo, Juliana? É isso aí, salve discípulo, salve discípula, graça e paz, é muito bom estar aqui nesse projeto onde podemos compartilhar realmente rimas e também missões, porque o nosso ministério é justamente isso, levar a palavra de Deus para todos, sem exceção. Diretamente do Mato Grosso, seja bem-vindo, Jorjão, ao podcast Rimas e Missões. O microfone é todo seu para dar aquela saudação, aquele salve inicial. Pode chegar, meu irmão, fica à vontade. Salve, salve, Mano Heleno, firmeza total. Obrigado, cara, pela recepção, pelo convite de estar aqui hoje no podcast Rimas e Missões, falando um pouquinho aí do que Deus tem feito em nossas vidas, para a gente fazer na vida das pessoas também. A gente veio do Mato Grosso, cidade de Rosário Oeste, fica bem perto ali de Cuiabá, na capital. O microfone é todo seu para dar aquele salve, aquela saudação inicial. Seja bem-vindo, meu irmão. Primeiro, paz a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, Mano Heleno. Tamo junto. A IBAP, a nossa casa lá em Taipas, a todo o pessoal de Taipas, a todos que estão assistindo. E vamos que vamos. Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido.